Olá pessoal, voltando aqui na nossa jornada. Hoje a gente vai ilustrar aqui alguns erros e dúvidas comuns dos iniciantes, tá? São coisas bem básicas, tá? Mas que muitas vezes a pessoa que começa a programar se depara, né? Faz o programa e quando vai compilar, vem um monte de mensagem e aquilo assusta, porque não está de acordo com o exemplo do professor e às vezes trava, não sabe o que fazer. A gente vai tentar ilustrar alguns casos aqui e dar indicativos para você ver como resolver eventualmente um esquecimento, um erro básico ali na hora da sua programação. Então, um tipo básico de erro é você quer usar uma variável, mas ou digitou o nome errado, ou você esqueceu de declarar a variável, certo? Então, se você ver na linha 5, XYZ não existe. Eu usei XYZ na função main. Só quando eu transpus essa média, né, para uma função, eu mudei o nome dos parâmetros para N1, N2, N3. Então, isso vai dar um erro para a gente. Então, quando a gente vai compilar, certo? Ele vai dar uma mensagem, né? Essa mensagem ela pode variar, ela pode alterar de uma versão do compilador para outra, mas na essência elas vão ser muito parecidas. Então veja, quando aparecer isso, não fica com medo do que aconteceu. Lê o que está na tela. Né? Se você ver na linha 4, ele coloca assim, média.c 2.5. Esse 2.5 é a linha do seu programa onde o problema ele encontrou. Então, se a gente voltar aqui, ó, qual é a linha que a gente tem um problema? É a linha 5. Então, se você estiver fazendo um programa muito grande, ele vai te indicar a linha, né, a primeira dica, ele vai te indicar a linha onde você tem que olhar e muito provavelmente ou vai estar o problema uma linha acima ou na linha que ele indicou ou na linha abaixo. Então, o primeiro ponto é observa qual é a linha onde ele está dando um problema. O segundo dica é a mensagem que vem logo a seguinte. Ele está dando ali, ó, erro, certo? Ele poderia dar um outro tipo de alerta, que seria um warning, que é um aviso. Qual é a diferença do erro para o warning? O erro é o seguinte, ele não conseguiu gerar um código binário, ou seja, ele não conseguiu compilar, certo? Esse é o erro, é mais grave. O warning, né, o alerta, o aviso, ele conseguiu compilar, mas ele detectou alguma coisa que eventualmente vai dar problema. Então fique esperto nisso aí, tá? Então ele diz, ó, erro, variável x não declarada, ainda aponta ali na linha 5 onde é que ela foi encontrada, tá? Então fica esperto nisso. Um outro erro básico é você esquecer de colocar o return da função. A maioria de linguagens de programação por aí, ela nem deixa você compilar, ele dá um erro. Mas o C não, o C ele deixa você fazer algumas baboseiras e essa é uma delas, ou seja, uma função que retorna inteiro, onde o programador não diz qual é o inteiro que vai retornar, ela deixa isso acontecer. Né? Então você quando for compilar, você vê, ó, ele não dá nenhum warning e ele não dá nenhum erro. Só que quando você vai executar, o que é que acontece? O resultado está errado, você vê média 1. Eu rodo de novo, passando outros valores e ele está dando média 1. Por que é que deu média 1? Boa pergunta, você teria que entender o funcionamento interno do processo de compilação. Isso não faz sentido para a gente nesse momento. Tá? Uma dica que eu sempre dou é o seguinte, faz a compilação usando o parâmetro que é o traço W maiúsculo all, que ele pede para o compilador informar todos os warnings que ele encontrar de coisas suspeitas durante o processo de compilação. Veja que não é um erro, é um warning. E aí ele está dando para a gente ali, ó, linha 5, de novo, e ele diz, ó, a expressão não tem nenhum efeito lateral, ou seja, você tem uma expressão que não está sendo atribuído a nada, então não tem, essa linha é inútil, basicamente, tá? E ele dá um segundo warning, que ele chegou ao final da função, que é na linha 6, que é onde fecha a chave, e não tem um retorno.
Está ali, ó, non-void function, ou seja, uma função que espera um retorno de alguma coisa. Então você vê, quando você olha isso aí, você diz, opa, tem alguma coisa errada. Né? Então você vai voltar lá e vai corrigir o seu programa. Um outro erro é você esquecer o ponto e vírgula no final, que é o delimitador de fim de linha. Então estou ilustrando aqui na linha 14, esquecendo o ponto e vírgula, e o que é que vai acontecer? Ele vai dar um erro, ele não vai compilar. E se você for ver aqui, ó, na linha 4 ali, ó, ele diz média.c 2.14. 14 é a linha onde o problema aconteceu, tá? E ele diz ali, ó, a mensagem, esperado um ponto e vírgula antes do printf. Então é fácil de resolver, tudo bem? Um outro erro é você esquecer %d ou colocar %d a mais no printf ou no scanf. Então estou ilustrando aqui na linha 12, você esquecendo o %d, e na linha 16 eu também esquecendo um %d, tanto no scanf quanto no printf. E aí, quando a gente vai compilar, ele dá o alerta. Observe, ele compila, ele gerou um executável. Se você tentar executar, você vai computar e não sabe se o que vai aparecer. Mas ele dá um alerta ali, ó, muitos argumentos para a expressão de controle, né, que é esse formato. Né? Então eu estou passando 3 caras, onde na verdade só tem 2%d. É a mesma coisa aqui na linha 16 do nosso programa, ele também dando o alerta para o nosso printf, certo? Um outro erro é você usar o scanf, em vez de passar a referência, você passa o valor da variável. E isso a gente sabe que não está correto. E aí quando você vai compilar, de novo, é um warning, então ele vai conseguir gerar esse executável, ele vai conseguir compilar, mas o comportamento do sistema vai ser um negócio que não é esperado. Então, o que é que falta? A gente vai compilar e observe, ele gera o executável. Entretanto, esse executável vai ter um comportamento que não é, talvez, o mais... que não vai ter o comportamento que é o esperado. Observe que é um warning. E ele dá um alerta para a gente. Ó, o formato %d espera o tipo int asterisco. E a gente já viu isso. Int asterisco é um ponteiro para inteiro. Tá? Mas eu passei o argumento do tipo inteiro. Então está faltando, se eu tenho um inteiro, boto o i comercial, ele vai virar um int asterisco. Tá? Então a gente consegue resolver esse problema se a gente lê, né, o erro que está lá na tela. O outro erro que é comum é você esquecer, às vezes, de inicializar uma variável. O meu exemplo aqui, eu estou jogando um scanf na linha 7 e vamos dizer, eu esqueci de ler o valor de y. Tá? O y, eu só declarei o y, mas eu não estou lendo o valor dele. E aí eu vou fazer o cálculo e esse y vai ter lixo de memória. E aqui é um detalhe, o C, quando você declara uma variável, ele não inicializa ela para zero. Linguagens mais modernas, ela inicializa para zero. Mas o C não, ele deixa lá só o espaço reservado e a depender de onde o seu programa for executado dentro da memória, ele vai pegar o valor que ali estiver. Então, cada vez que você executar, provavelmente vai ter um valor diferente em y. Tá aqui um exemplo, a gente compilando, né, e executando, passando 1, que é o x, aí ele dá uma média, um número aí completamente sem sentido. Né? Uma dica para isso é você usar o traço W maiúsculo ou no final, e ele vai dar o warning para a gente dizendo, ó, o y não foi inicializado na função, certo? E é isso, tudo bem? Então são os principais erros, fique esperto e vamos que no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre tipos na linguagem de programação C. Até já!